Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao programa O que não tem na escola. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre políticas da educação infantil em educação ambiental na escola. Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso quadro. E hoje nós estamos aqui com o professor Sandro Tonso e ele vai se apresentar pra gente. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Então, meu nome é Sandro Tonso, sou professor da Unicamp, trabalho aqui desde 1995, há mais de 20 anos, e tenho tido uma atuação específica na área de educação ambiental, seja na minha faculdade de origem, na faculdade de tecnologia, seja na Pró-Reitoria de Extensão, trabalhos comunitários e agora mais recentemente na Faculdade de Educação. Bom, professor, hoje o objetivo é a gente conversar um pouco sobre o que é educação ambiental. Então, o que é educação ambiental? Acho que uma boa resposta é dizer o que são educação ambiental. Porque educação ambiental são muitas coisas. Então a gente pode dizer o que é um campo em disputa, é um campo de estudos, é um campo de atuação, é um campo de trabalhos que envolve a formação de pessoas e a sua relação com o ambiente. Como a gente tem diversas concepções de ambiente, diversas concepções de educação, então aí surgem diversas educações ambientais, né? Desde uma ideia mais comum, mais difusa, de meio ambiente como natureza, né? Como as plantas, os bichos, o solo, a água, o ar, né? Então essa é uma concepção de ambiente bastante comum, e uma concepção de educação também bastante comum, que é de transmitir informações para uma outra pessoa, né? Ensinar nesse sentido de passar um conteúdo para outra pessoa. A gente já tem uma ideia de educação ambiental. Né? Então aí tem uma educação ambiental que seria educação ambiental seria passar informações para outras pessoas que não sabem essas informações sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre os benefícios da natureza, a beleza da natureza, que é, eu acho que a parte mais difusa da educação ambiental. Quando alguém pensa em educação ambiental, pensa normalmente disso, né? Pensa em folders, em cartilhas para dizer que a natureza é boa, ela é importante de ser preservada, ensinando que a natureza se compõe de inter-relações entre animais, plantas, meio físico, e que saber isso nos levaria a uma postura mais sustentável. Essa é uma ideia de educação ambiental. Eu diria que existe uma variedade muito grande de educações ambientais, e num outro polo, né, de um outro lado, a gente pode imaginar uma educação ambiental mais voltada para uma concepção de ambiente mais que compreenda mais que as relações sociais fazem parte do meio ambiente, que o meio ambiente é o lugar onde nós vivemos, que inclui sim a natureza, sim as relações ecológicas, e também incluem as relações sociais, as relações de opressão, as relações de exclusão, as relações de produção. Então, o ambiente nesse contexto, que seja mais complexa, a visão do ambiente, e uma ideia de educação menos focada nos conteúdos, né, sem desprezá-los, menos focada no conteúdo, mais focada num processo de formação mais integral do ser humano. Né? Entender que um ser humano faz parte de um contexto social, entender que um ser humano não é só um conjunto de informações, mas também é um conjunto de afetos, de sentimentos, e principalmente um posicionamento que esse ser humano tem com relação ao que sabe ou que sente. E aí a educação seria o processo de formar esse ser humano de modo integral. Uma educação ambiental que nasce dessas duas concepções, de ambiente e de educação, é completamente distinta de uma cartilha que dá informações sobre a beleza da natureza, sobre as relações ecológicas. A gente vai ter processo de educação ambiental, que a gente tende a chamar de educação ambiental crítica, educação ambiental política, essa outra educação ambiental, muito mais focada na emancipação do ser humano, na construção de autonomia, na construção de relações sociais que combatam as diversas degradações que esse sistema produz, seja as degradações da natureza, seja as degradações
das relações humanas, das pessoas, das exclusões. É uma outra educação ambiental. Então, o que é educação ambiental? É esse conjunto de ações que ora pendem mais para uma ideia de natureza, ora pendem mais para uma visão mais integrada de natureza e sociedade, e esse conjunto de relações que temperam ou que interferem no processo de formação humana. Às vezes entendido formação humana só como transmissão de informações, outro entendido formação humana como preparar a pessoa para atuar politicamente, humanamente dentro da sociedade. Então, tudo isso é educação ambiental. E é o que me parece, essa reflexão que você faz de educações ambientais, qual é a concepção que a escola tem trabalhado? Você vê toda essa reflexão dentro do ambiente escolar? Sim e não. Sim, tem diversos professores que trabalham deste lado mais complexo da educação e do meio ambiente, tem isso, e também tem o outro lado, esse lado mais simplista, né, da educação ambiental, do meio ambiente e da educação. Agora, se você me pergunta o que é majoritário, né, mesmo não tendo uma vivência cotidiana em sala de aula, na rede formal, não universitária, não tenho essa experiência significativa, eu diria que a maior parte das educações ambientais que a gente escuta produzida na rede de ensino é nesse lado mais conservador, ou seja, uma educação ambiental mais simplista, mais focada na transmissão de conteúdos de que a natureza é boa e ela tem que ser preservada. O que não é errado, né? Mas não é suficiente para a compreensão e o enfrentamento das questões socioambientais. É necessário, mas não é suficiente. E a partir de que idade é adequado apresentar à criança essas temáticas? A criança já está exposta a essas temáticas desde que nasce. Todos nós estamos expostos a essa visão complexa de ambiente, a essa visão que relaciona o local com as relações sociais que existem. Então, eu diria que não existe idade mínima para isso. Né? É claro que para cada idade você vai ter um discurso, você vai ter e aí não estou falando de simplificação de palavras, mas a cada idade você vai ter algo que faz mais sentido para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para cada contexto social diverso que a gente tem na sociedade humana. Então, eu não diria que não tem uma idade mínima. Né? É interessante pensar que se a educação ambiental é um processo que envolve conhecimentos, envolve afetos, né? O que eu sinto sobre, envolve posicionamentos, desde é bom, é ruim, até concordo ou não concordo, preferia dessa forma ou não, as crianças, as menores possível, quando elas já têm alguma capacidade de se comunicar, elas já demonstram essas duas dimensões do que elas sentem e do que elas gostam e do que elas não gostam. Não tem por que, então, não integrá-las nesse processo de cada vez mais elas se conhecerem por meio de uma relação com o ambiente onde elas vivem. A minha educação ambiental o tempo todo. Muito bom, obrigada. E tem algum marco legal que expressa essa necessidade de se falar sobre educação ambiental no ambiente escolar? Sim. Tem diversos. Desde a Constituição de 88, mais especificamente numa lei de 1999, a Lei de Educação Ambiental, que diz que é obrigação da rede formal de educação introduzir a educação ambiental em todas as faixas etárias, em todos os seus níveis, em todas as suas modalidades. Então, seja a educação técnica, a educação supletiva, a educação a mais comum, né, que mais existe, de quem está na idade escolar, ou outras. No Brasil tem essa lei, então desde 1999, a Lei 9795,
No estado de São Paulo, eu não vou me lembrar exatamente a data, mas é a partir de 2007, 2008, me parece, também tem essa lei. Especificamente em Campinas nós também temos, e é interessante porque essas leis todas convergem nessa mesma direção. Deve ter educação ambiental no ensino formal, obrigatório, né? Por leis, né? Seja estadual, nacional ou municipal. Na lei nacional e me parece na estadual e na municipal, mas com certeza na nacional, há um artigo que diz que a educação ambiental não deve ser introduzida na forma de uma disciplina. E aí isso é bastante interessante, porque é polêmica, esse artigo é polêmico, ele tem uma fundamentação muito clara, um posicionamento político, pedagógico, científico muito claro, e apesar disso não é uma lei não é um artigo que facilmente seja executado, né? seja aplicado. Houve até recentemente, uma questão de uns 2 ou 3 anos, acho que mais uns 2 anos, houve uma proposta de lei, ainda está em tramitação, que eu saiba, uma proposta de alteração dessa lei do ex-senador Cássio Cunha Lima, para tornar a educação ambiental obrigatória. Então, suprimir esse artigo 10º, ou alterar esse artigo 10º, dizer que ela não poderia ser uma disciplina, para transformá-la em disciplina. Ele tem as justificativas dele. O interessante, para além de uma discussão mais legal ou não, é que ideias estão por trás de transformar ou não transformar em uma disciplina a educação ambiental. Então, do lado de não transformar a educação ambiental numa disciplina, há uma concepção, por exemplo, de que a questão ambiental é complexa, ela não é propriedade ou patrimônio, ou não é privilégio de nenhuma área de conhecimento. Então, a concepção de que meio ambiente pode ser abordado, pode ser compreendido, pode ser abordado e compreendido por pode e deve ser por diversas áreas de conhecimento, já nos leva à ideia de que não dá para ser uma disciplina, pelo menos não no sentido formal das disciplinas que tem na escola, que é o momento de uma determinada área de conhecimento, né? Leva até implicações mais de ordem prática, né? Vamos supor que se abra uma disciplina, um campo específico disciplinar de educação ambiental, quem é o profissional que teria competência para isso? Né? Existe um profissional que tem competência para abordar a questão da educação ambiental nessa complexidade que a gente estava falando antes? Se é reduzir a educação ambiental a uma questão biológica, né? Sim, um biólogo tem competência tranquilamente, um químico, outros profissionais assim. Mas se a gente imagina uma educação ambiental com aquela vertente mais complexa, mais politizada, mais relacionada com as dimensões estéticas, simbólicas, culturais e também ecológicas, ela não pode ser de uma área de conhecimento só. Então, estimula-se que a educação ambiental na escola deva entrar como um tema transversal, que é uma palavra bastante utilizada também na estrutura de educação de uns anos atrás, mas de um tema que atravessa diversas áreas de conhecimento, né? Através do qual diversas áreas do conhecimento podem contribuir para entender a questão socioambiental na sua complexidade. Aí não cabe a ideia de disciplina, absolutamente não. Exige que a escola e o sistema escolar tenha um diálogo entre áreas de conhecimento que efetivamente não tem. Aí é que vem as críticas, né? Aí que vem a fundamentação que o senador e o parecer, que ele teve alguns pareceres positivos dentro das câmaras do Senado, não acontece isso, né? Então, e ela precisa estar presente. É difícil admitir, mas da forma como está preconizada na lei, né, que ela não pode ser uma disciplina, e como as escolas se organizam, a educação ambiental acaba não encontrando espaços consistentes, permanentes, duradouros em todos os âmbitos escolares. Acaba aparecendo projetos bons, projetos interessantes, que envolvem 2 ou 3 professores,
que estão dispostos a, teoricamente, abrir mão dos seus conteúdos para trazer outros, ou desenvolver os seus conteúdos de outra forma, mas é sempre uma coisa mais de voluntarismo do que de uma estrutura sistemática, né? Esse processo de ambientalizar a educação, de transformar a educação num processo que entenda a questão ambiental, socioambiental e contribua para a sua compreensão. É sempre uma coisa muito esporádica e muito de sacrifício de alguns professores. Aí vem essas críticas, né? Bom, então, se a gente não obrigar a ter, e a única forma de obrigar que eles entendem é colocar uma disciplina, com horário, com sala, com professor, não tem como a educação ambiental entrar na escola. A crítica parte de uma questão real, né? A educação ambiental, há autores, né? Há publicações que dizem que faz-se educação ambiental em 90 e tantos % das escolas, quase todo mundo faz educação ambiental, mas é sempre uma coisa muito pontual, muito biológica ou biologizante, e não tem aquela outra dimensão. A crítica é essa. O que eu não concordo é com a solução, né? Porque a solução de disciplinarizar a educação ambiental, no nosso ponto de vista, acaba reforçando algumas das críticas que essa educação ambiental política quer fazer. Que é de não compartimentar, que é de ter uma visão mais complexa da questão ambiental, e vai se tornar bastante difícil na medida em que vira um campo de conhecimento específico de uma formação profissional. Então, tem legislação. Sim, não é só Campinas, diversos municípios têm legislação de educação ambiental, diversos estados. Me parece que quase todos os estados brasileiros já compõem agora uma comissão interinstitucional de educação ambiental, que é uma comissão no âmbito estadual, que integra secretarias estaduais de educação com secretarias estaduais de meio ambiente, sociedade civil, para discutir a educação ambiental do estado. Claro que no meio de uma federação com tantos estados, com espaços, mas eles não são efetivamente ainda ocupados, porque eu acho que a educação ambiental ainda não entra na escola como uma temática efetivamente transversal. Ainda entra como uma temática biologizante, específica, com uma concepção de educação muito mais transmissora de informações do que empoderadora das pessoas para entender a questão ambiental. E agora, para quem está em casa, se interessou um pouquinho por essa questão, que sugestão você deixa? De fontes para procurar, autores, textos, grupos de estudo? Eu acho que é interessante a gente usar algumas palavras na hora de buscar a educação ambiental, porque tamanha a diversidade de educações ambientais que tem e tamanha a capacidade que as palavras têm de disfarçar o que está por trás, que só digitar educação ambiental num buscador qualquer vai te trazer uma quantidade muito grande de informações, a maior parte daquilo que a gente normalmente já vê de educação ambiental, educações ambientais normalmente mais tradicionais, mais biológicas, e aí difícil de separar uma coisa da outra. Existe na Unicamp um conjunto interessante de pessoas que militam nessas diversas educações ambientais. Não vou dizer que sejam todos do mesmo lado, mas isso não é problema. A questão é que a gente possa ter um conjunto grande de pessoas. E nas redes, né? Talvez aí o mais interessante é nas redes, que infelizmente não há muita visibilidade, né? Mas na rede de Campinas tem um conjunto de experiências de educação ambiental, na municipal e na estadual, que é muito interessante. Respondendo àquela pergunta anterior à tua, né? A grande parte da educação ambiental que se faz nas redes é do tipo conservadora. Não talvez porque seja a postura que as pessoas têm, mas foi o que elas aprenderam, foi o que eles aprenderam durante a sua própria formação. Foi como eu aprendi educação ambiental, como você aprendeu educação ambiental, sempre foi por esse outro lado. Então, tendo esse contato entre as experiências que acontecem nas redes, as discussões que se fazem nas universidades, as práticas dos movimentos sociais, aí a gente tem uma articulação bem interessante para fazer combate, fazer frente a concepções mais conservadoras, seja de educação, seja de meio ambiente. Certo. Você gostaria de colocar mais algum ponto? Sim, talvez o último ponto.
Para a gente chegar nessa outra educação ambiental, tem um trabalho bastante grande a ser feito, né? Um trabalho que para mim é absolutamente necessário, né? Não há como enfrentar os problemas ambientais que a gente vê nas cidades atualmente, na cidade, no campo, na terra de modo geral, sem essa visão complexa, né? Não dá para continuar achando que a gente vai resolver a questão ambiental fechando a torneira depois que a gente, quando escova os dentes, tomando banho de 5 minutos, fazendo coleta seletiva de materiais recicláveis, fazendo hortinhas nas escolas, protegendo a natureza e amando os plantas. Não há condição de pensar que a gente resolve a questão ambiental assim. A gente precisa enfrentar a questão ambiental na sua base. E na sua base é um problema da forma como a sociedade se organiza, como ela produz as suas riquezas, como distribui suas riquezas, ou seja, como é que muita gente fica fora da produção de suas riquezas e como a gente descarta aquilo que não nos interessa. Este é o problema, né? Então, entender a estrutura. Para fazer isso, a grande dificuldade é desmontar a concepção tradicional de meio ambiente e a concepção tradicional de educação. Então, o mais difícil de chegar nesta outra educação ambiental é tirar os entulhos que nós temos do que é meio ambiente, né, e o que é educação. A hora que a gente conseguir ver que meio ambiente é mais do que só a natureza e educação é muito mais do que só transmitir informações, aí é mais fácil fazer essa outra educação ambiental. Mas enquanto a gente tiver essas duas concepções entranhadas, incorporadas em nós, fica muito difícil de imaginar uma outra educação ambiental, porque vai sempre cair numa ideia mais biologizante e uma ideia mais conteudista da educação. Então, esse é o trabalho difícil. Eu estava comentando outro dia que é mais fácil a gente aprender uma coisa que a gente não sabe nada do que a gente desmontar o que sabe para poder questionar, problematizar o que sabe para colocar uma outra coisa no lugar. Né? Porque faz parte, parece que essas coisas que a gente sabe fazem parte de nós. E ao desmontar essas coisas que a gente sabe, a gente perde um pouco da nossa identidade. Não, a gente simplesmente enriquece mais a nossa identidade, mas tem um momento de sofrimento. Considerando que educação ambiental deveria ser trabalhada de maneira transversal na escola, existe algum fenômeno social atual, presente nos dias de hoje, que seria interessante de ser trabalhado para a gente discutir essas questões da educação ambiental na escola? Tenho aprendido muito com os meus alunos. Tive 3 alunos que desenvolveram mestrados e doutorados nessa área de educação do campo. Qual a diferença? A educação no campo é a educação que a gente conhece, urbana, né, transferida para o campo. Então, os mesmos princípios, as mesmas metodologias, os mesmos conteúdos que se ensina na cidade, leva-se para o campo para dar oportunidade às crianças do campo também terem um processo de educação. Inclusive, deu uma aparênciazinha democrática aí, né? A gente dá a mesma educação para todo mundo. Mas já teve gente que disse que nada mais injusto do que fazer a mesma coisa para pessoas diferentes, né? Do que tratar igual pessoas que são diferentes. Então, mas é isso. Então você pega um modelo de escola e faz Ctrl+C, Ctrl+V e leva para uma escola que esteja colocada dentro da área rural. A educação do campo é a partir do campo, é a partir dos conteúdos, da cultura, das metodologias, das posturas políticas, da visão de mundo, dos desejos das pessoas do campo. Então, a primeira coisa que acontece aí é uma valorização dessas pessoas. O que vocês sabem, o que vocês sentem e como vocês se posicionam é importante. Isso merece entrar na escola como material qualificado para fazer a formação de pessoas que moram no campo. Poxa, essa é uma experiência que existe agora, que está bastante forte, que recentemente, a partir do golpe de 2016, ela foi enfraquecida, mas que existe uma resistência muito boa para manter essa educação do campo. Essa é uma experiência que me parece muito interessante para a educação ambiental aprender com eles. Inclusive, algumas teses e doutorados, dissertações de doutorados que a gente tem visto e as que eu orientei, procuram justamente mostrar o sentido dessa educação ambiental nessa educação do campo ou vice-versa, né? Sem querer colocar ninguém como melhor do que ninguém. Mas essa educação do campo tem muito a ensinar a educação de um modo geral, né? Porque se a gente pega aí, olha que interessante,
um processo de educação no Ceará não pode ser igual ao processo de educação numa escola no centro de São Paulo, que não pode ser igual à comunidade ribeirinha no Amazonas e muito menos a comunidade de Ubatuba. Então, essa ideia de você pensar uma educação né, e não a partir de, me parece que é um bom exemplo disso que você está falando. O que está acontecendo é real, é absolutamente atual. Um outro exemplo que me parece bacana são todas essas educações que procuram combater e diminuir os processos de exclusão, os processos de invisibilização. Bom, professor, agora para encerrar, eu gostaria que você dissesse para a gente em poucas palavras, talvez uma frase do porquê então que você se preocupa em trabalhar com essas questões. Primeiro que eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu acho que o papel que eu tenho é de abrir espaços na escola, abrir espaços para que as pessoas se apropriem mais do espaço, se apropriem mais de si mesmo. Eu faço isso porque eu não vejo outra forma de a gente superar nossos problemas que não seja cada um de nós, individual e coletivamente, se apropriar da própria vida. Pode ser meio estranho falar isso. Eu não vejo outra forma. Então eu me dedico a isso. Dentro da universidade, fora da universidade, espaços onde cada um sai de lá mais ele mesmo. Eu não sei fazer outra coisa, eu acho que isso é importante fazer. Tá certo, muito obrigada. Obrigada também por ter seguido esse programa com a gente e nos vemos em breve. Vamos conversar com a professora Adriana, que está na rede de Campinas há 18 anos e trabalha com crianças de 3 a 6 anos. Meu nome é Adriana, eu sou professora na educação infantil já há 18 anos. Eu trabalho aqui em Campinas, na região noroeste. E dentre tantas paixões, uma delas, acho que é a mais forte, é a educação ambiental. E é por ela que meus caminhos vão aí brilhando. A gente gostaria de saber por que esse interesse em trabalhar com a educação ambiental e quais são os seus maiores desafios. O meu interesse pela educação ambiental me recordo desde sempre. Eu sempre estive ligada às questões ambientais desde criança, mas dentro de uma visão mais conservacionista. Sempre ligada ao verde, não na questão mais social, questão socioambiental. Aí quando eu fui me fazendo como professora, me construindo nesse processo, eu também entrei, porque a gente é o que a gente foi ao longo da vida. Entrei com essa visão mais conservacionista, de preservação do meio. E o olhar da faculdade me trouxe essa visão mais sócio, né? Então hoje eu continuo com a mesma paixão, mas vendo que eu posso trabalhar de uma outra forma. E o que é bacana é que eu tento pelo menos passar para as outras pessoas o que eu aprendi. Eu acho que a gente tem que trocar, né? Não que a gente tem que jogar fora. Conservar é importante, mas eu acho que trazer as questões socioambientais para crianças desde a educação infantil já é muito importante. Obrigada, Adriana. E agora a gente queria saber se você pode falar um pouquinho sobre alguma experiência prática que você já fez ou coisas que você tem feito recentemente também. Eu tenho duas vivências. Eu tenho a vivência de um coletivo de professores do qual eu fazia parte e ainda faço, porque a gente tem contato, em que eu desenvolvi minha pesquisa de educação ambiental. Foi bem rico, por quê? E foi diferente, porque eu já tinha esse grupo construído. Então, quando você já tem as relações construídas, essa troca, a questão do coletivo facilita. Esse ano é o meu primeiro ano nessa escola, eu me removi. Então, assim, tem sido um pouco mais difícil, porque eu estou chegando e eu tenho que me colocar no grupo e também tenho que entender a demanda do grupo. Então, assim, esse ano para mim o que está sendo difícil é mais essas construções de relações mesmo, e que isso também vai influenciar na nossa prática educativa. Mas eu falo sempre, é trabalho de formiguinha. Na outra escola eu fiquei 10 anos, então é um relacionamento muito intenso que eu tinha com as pessoas. E esse ano, estou começando tudo agora, mas a gente vai construir, eu tenho certeza disso.
relações. Eu tenho aprendido muitas coisas com as minhas companheiras, minhas colegas. E também sei que estou passando. A gente não precisa concordar com todo mundo, cada um tem o seu olhar, tem o seu ponto de vista. Mas esse ano, para mim, o desafio tem sido construir. Mas isso não tem a ver com a educação ambiental, tem a ver com a situação que eu estou vivendo. E eu sei que depois que essas relações estiverem mais construídas, concretas, a gente vai mostrando um pouco mais do que a gente acredita, do que a gente pensa. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Foi muito bom conversar sobre o que não tem na escola. Até o próximo programa.